Senhor, senhor, tem um minutinho para ouvir a palavra do nosso mestre Darwin? Bom, como vocês talvez tenham imaginado com base nesse comecinho engraçadonho, o nosso tema hoje é a relação entre Darwin e a religião. Para ser mais específico, como é que o Darwin enxergava a questão religiosa, a questão da crença em Deus ao longo da vida dele, e como é que ele relacionava a ciência que ele fazia com a questão religiosa. É um tema complicadinho, chatinho, e as pessoas tendem a comprar muitos mitos de ambos os lados sobre essa questão. Então a ideia é fazer uma certa relativizada desses mitos, mostrar o que a gente tem de evidência direta sobre essa questão, e começar uma série de vídeos sobre história da ciência. Acho que história da ciência é um tema super legal, super controverso, também cheio de mitos, as pessoas compram muitos mitos, engolem muitos mitos sobre esse tema, então espero que esse seja o primeiro vídeo bacana sobre esse tema. Então vamos nessa. Primeira coisa sobre a questão de Darwin e a religião é que na história familiar do Darwin mesmo, essa relação com a fé religiosa já era meio complicadinha, meio polêmica. Por quê? A família do Darwin, ele, os primos, tios, os avós, etc., era um grupo ligado ao chamado unitarismo, que era um ramo cristão que existia na Inglaterra e em outros países, mas era muito forte na Inglaterra nessa época, que já era meio herege, assim, entre aspas, já era meio tretando com a crença religiosa tradicional. Por quê? Os unitaristas, como o nome diz, um só, né, eles acreditavam que Deus não era aquela coisa do cristianismo tradicional, da Santíssima Trindade, ou seja, Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo eram três deuses em um, mas só tinha uma divindade e Jesus estava num status, digamos, abaixo do diretamente divino. E obviamente isso era contra a religião oficial inglesa daquela época, que era da igreja anglicana, e colocava os caras em situação complicada, inclusive do ponto de vista social, de fazer negócios, enfim. Então a família dele, a família Darwin, tanto a família Darwin quanto a família Wedgwood, que estava bem ligada a ele, a gente já vai ver mais um pouquinho sobre ela, tinha esse lado polêmico, ligado também ao iluminismo, lá desde o século XVIII na Inglaterra e na Europa como um todo, esse movimento mais filosófico de questionar a religião tradicional, a filosofia tradicional, e o unitarismo entrava um pouco nessa seara aí. Então, tanto o avô do Darwin, o Erasmus Darwin, quanto o pai dele, que era um cara um pouquinho mais moderado, o Erasmus era o tremendão lá do iluminismo britânico, do iluminismo inglês, o cara meio que chutava o balde e desafiava mesmo a religião tradicional. O pai do Darwin é um cara mais tranquilo. De qualquer maneira, eles tinham essa relação já um pouco complicada com a religião. Só que quando Darwin nasce, é um momento muito mais conservador, digamos, o começo da era vitoriana ali, um momento mais conservador na história, na política, nas ideias do Reino Unido, da Inglaterra. Então o que acontece é que o Darwin ele acaba tendo uma criação mais conservadora até do ponto de vista de o que vai ser bom pro futuro desse moleque. Vamos deixar ele mais dentro do mainstream, mais dentro da religião tradicional, para ele não ter problema na vida. Então o Darwin ele é educado como anglicano, como uma religião tradicional inglesa, que, fora a questão da autoridade do Papa, alguns detalhezinhos teológicos, é muito parecido com a religião católica, em especial nessa coisa da Santíssima Trindade, essa questão mais teológica. O Darwin cresce, sempre teve um interesse grande em história natural, vai primeiro fazer medicina em Edimburgo, na Escócia, não dá muito certo, e aí a família dele muda de planos, fala, olha, esse cara não deu certo como médico, quem sabe ele pode ser um bom pastor rural, um bom clérigo, né, um bom religioso para cuidar de paróquias rurais, que era um bom emprego, um emprego com estabilidade, era quase um funcionário público concursado na Inglaterra daquela época. Isso tinha um atrativo adicional para o Darwin, que gostava de história natural, que era poder caçar besouro no mato, procurar bicho ali na região rural da Inglaterra, continuar brincando, digamos, de história natural. Ele poderia unir o útil ao agradável, digamos. Então ele vai para Cambridge e começa a estudar para ser um pastor rural, um pároco rural, digamos, para cuidar de uma paróquia, né, daí pároco. E beleza. Só que aí, ao longo dos estudos dele, ele é convidado para fazer a famosa viagem com o navio Beagle pelo mundo, no navio da Marinha Inglesa, que era uma série de levantamentos geológicos e tal. Ele vai como naturalista da viagem, começa a recolher vários dados que dariam origem, então, mais tarde, a vários livros, inclusive a origem das espécies.
Durante esse período todo, Darwin continua sendo um anglicano tradicionalzão, acreditando na Bíblia de maneira quase literal, usando a Bíblia como guia de fé, como guia de comportamento, como guia de moralidade. Beleza. Até aí, nenhum grande conflito na cabeça do Charlesinho. Bom, de volta da viagem do Beagle, o Darwin começa então a organizar as observações dele para a publicação de uma série de trabalhos científicos, inclusive o que vai desembocar na origem das espécies mais para frente. E o interessante é o seguinte: ele começa, ao mesmo tempo, em paralelo com isso, a considerar a questão religiosa de uma maneira um pouco mais cética. Só que esse ceticismo é engraçado. Não é um ceticismo tanto pela questão científica. Ok, ele começa a enxergar que não faz muito sentido, olhando para os dados de biogeografia, né, da distribuição de espécies no mundo, e dos fósseis também, você pensar que houve uma criação direta de espécies prontas por Deus, como diz o relato bíblico. Isso para ele não faz mais muito sentido. Por outro lado, a questão que ele faz, o questionamento que ele começa a fazer em relação à religião é muito menos científico e muito mais filosófico. Isso é bem interessante. Para quem pinta Darwin, o cara que matou Deus com a teoria da evolução, não é exatamente isso. O questionamento dele é mais, primeiro, histórico. Ele passa a duvidar da historicidade, né, da confiabilidade histórica dos relatos bíblicos. Eles começam a aparecer para ele como uma mitologia, como qualquer outra. E, por outro lado, acho que é o ponto principal, são duas questões, na verdade, mas que meio que se juntam. Primeiro, a ideia de teodiceia. Teodiceia é um termo grego que quer dizer a justiça divina, ou seja, a ideia de como é que Deus age no mundo de maneira a ser justo, enfim, a recompensar quem é bom e punir quem é mal, digamos. Do ponto de vista da teodiceia, a hora que o Darwin examina com muito cuidado a questão da história natural, ele começa a ver coisas como problemas de design na natureza, né? Seres vivos que funcionam mal, que ficam doentes e morrem, aparentemente, inclusive seres humanos, aparentemente de maneira injusta. A questão do sofrimento, né? Ciclos de vida de animais que envolvem diretamente um sofrimento muito grande, questão de relação de predador e presa. Então tudo isso para ele começa a não fazer muito sentido do ponto de vista filosófico, pensar nessas coisas e achar que existe um Deus justo por trás do universo. Para ele, essas coisas não casam, não batem. Isso vai sendo intensificado, ele vai deixando até de frequentar a igreja como anglicano, e o golpe final, o grande golpe final mesmo, é com a morte da Anne, que era a filha preferida dele, com 9 aninhos, depois de uma doença bem complicada, e isso meio que faz com que ele deixe de acreditar no Deus cristão. No Deus cristão é importante ressaltar isso, vocês já vão ver por quê. E outro motivo também para ele se afastar do cristianismo é a ideia que se encontra em vários livros bíblicos. Você pode discutir isso, hoje os teólogos não vão aceitar isso unanimemente, mas a ideia de que se você não acredita naquela versão do Deus cristão, você vai para o inferno. E como ele tinha uma relação muito grande, tanto com a família dele, o pai, o avô, que não eram crentes, não acreditavam naquilo. E tinha amigos também que eram céticos do ponto de vista filosófico, não acreditavam no cristianismo como uma verdade religiosa. Ele falou, olha, uma doutrina que aponta isso, para mim não é uma doutrina boa, é uma doutrina que pune as pessoas de maneira injusta. Então, por esses dois motivos, ele se afasta do lado cristão. Então, ele deixa de ser cristão mesmo, mais ou menos por volta de 1850. E enquanto isso ele está lá trabalhando na origem das espécies e quase uma década depois ele acaba publicando o livro. E o curioso é que ele fala na própria autobiografia dele que quando ele publica a origem das espécies, embora ele não seja mais cristão, ele ainda é teísta. Por um argumento meio de quase design inteligente, engraçado. De falar que um universo tão complicado quanto o nosso, tão cheio de complexidade e que funciona de uma maneira tão admirável, é difícil você imaginar isso sem uma causa que seria, então, esse Deus teísta, né, ou deísta com D, um Deus que, digamos, dá as cordas no relógio do universo e depois não interfere mais, mas que esse Deus estaria lá. Outro detalhe interessante é o aparecimento da frase pelo Criador, no finalzinho da Origem das Espécies. A conclusão do livro parece que Darwin fala ali da intervenção divina para a criação das espécies. O curioso é que essa frase não estava presente no livro na primeira edição. É uma frase da segunda edição da Origem das Espécies, adicionada pelo Darwin depois de vários debates com religiosos sobre o tema. Então a frase originalmente ficou assim: a grandeza nesta visão da vida, com seus vários poderes,
tendo sido originalmente bafejados ou respirados em algumas poucas formas ou em uma única forma. Aí, na segunda edição, depois dessas críticas dos religiosos, o Darwin resolveu, digamos, criar uma ponte entre as ideias dele e a religião, e a frase ficou: a grandeza nesta visão da vida, com seus vários poderes, tendo sido originalmente bafejadas em umas poucas formas ou em uma, pelo Criador. Bafejado eu acho que não é casual, a ideia vem do Gênesis bíblico, né? A ideia de que Deus sopra no barro e Adão se torna um ser humano. Então acho que é até uma referência bíblica no finalzinho do Origem das Espécies. E a fase final do Darwin não é a fase ateia, é uma coisa que ele ressalta muito nos textos dele, nas cartas dele. Ele tenta deixar isso muito claro. Não é uma fase ateia, mas é uma fase agnóstica. Essa reflexão dele sobre a questão teológica, seja da justiça divina, seja do design do universo, continua ao longo da vida. E ele fica realmente oscilando de um lado para o outro. Às vezes ele pensa nessa coisa mesmo da complexidade, da ordem do universo, e fala, olha, deve ter algum tipo de Deus por trás disso. E ao mesmo tempo ele passa a pensar de maneira evolutiva, segundo a própria teoria que ele ajudou a elaborar, que é a teoria da evolução, na maneira como o nosso cérebro está construído, na maneira como o nosso cérebro funciona ao longo da evolução, foi forjado pela seleção natural. E ele passa a pensar então que esse nosso instinto de achar que alguém precisou construir o universo para ele funcionar, pode ser só um viés, né? Digamos, um impacto, um efeito colateral da maneira como o nosso cérebro evoluiu e não uma coisa que reflita realmente uma ordem pré-existente, presente lá no universo. E essa então é a última fase do pensamento dele sobre a religião. Ele fica realmente agnóstico e ao mesmo tempo ele ressalta várias vezes, ele tem aliados dele, gente que ajuda a divulgar a teoria da evolução, que são religiosos, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Nos Estados Unidos o mais famoso é o Asa Gray, que perguntam pra ele, olha, você acha que a pessoa pode ser teísta e evolucionista? Ele fala, não vejo conflito nenhum entre uma coisa e outra, é perfeitamente possível. Eu não consigo, mas se você consegue, que bom pra você. Então essa é a fase final do pensamento do Darwin sobre esse tema cabeludo. Pessoal, é isso. Espero que mais vídeos sobre história da ciência venham por aí, que tem muita coisa legal para falar sobre esse tema, para demolir preconceitos. Eu queria terminar mandando um grande salve pro Celso Antônio de Almeida, meu amigo de Guareí, meu ex-colega de faculdade. Celção, tamo junto, mostra o vídeo pros seus alunos aí, mostra que sou eu mesmo que faço os vídeos e que apareço no livro didático deles. Beleza? Pessoal, obrigado pela presença, até a próxima e como dizem os elfos, Namari, adeus!